Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiro e concurseira. Mais um vídeo iniciando aqui para o canal. E hoje nós iremos falar sobre CNU no bloco temático, melhor dizendo, no eixo temático 5, que está direito do trabalho. Nós sabemos que esses eixos temáticos, eles são com um peso maior, né? A nota de cada questão é maior. Vamos estudar também as matérias gerais. No entanto, nosso foco é mais nas matérias específicas. No bloco 4 do CNU está o AFT, o EPPGG e o AT, mais algumas siglas que no momento eu não vou lembrar. Então, estes vídeos é para compartilhar com vocês um pouco do meu estudo, um pouco das questões da qual eu estou sempre resolvendo de cada matéria. E eu vou deixar aqui na legenda para vocês que é especificadamente sobre o eixo temático 5 do direito do trabalho. E aqui eu já li um pouco sobre o direito do trabalho que está amparado na Constituição. E agora eu vou iniciar com vocês a leitura do que está na CLT, os direitos fundamentais dos trabalhadores e também um pouco dos princípios. Vamos iniciar aqui a leitura. Vou selecionar aqui o marca-texto para ir guiando aqui na leitura com vocês. Em algum momento eu vou fazer alguns comentários, em outros momentos eu vou somente fazer a leitura. Vamos iniciar aqui na CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, o artigo 8º. Vamos lá? As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais, ou contratuais, decidirão conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidades e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente de direito do trabalho, e ainda de acordo com usos e costumes. O direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Aqui vamos dizer assim, é um princípio que o direito do trabalho tem, né? O direito do trabalho, ele não pode deixar de amparar um trabalhador caso não haja lei para aquele caso específico. Por isso que ele já deixa especificado aqui que na falta de leis é possível usar a jurisprudência, que são decisões reiteradas de tribunais, pode ser por analogia de julgamentos, analogia da lei, né? E por equidade. E também por outros princípios, tanto o princípio do direito do trabalho, como o princípio constitucional, né? E normas gerais de direito. Normas gerais de direito são, por exemplo, são os direitos que é amparado para o cidadão, para a mulher, para o idoso, para as crianças, né? Por mais que a criança, ela em específico, ela não pode trabalhar, mas em alguns raras exceções nós teremos crianças trabalhando, né? Vamos lá. Na CLT, artigo 8º, o parágrafo 1º, o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Pois é, como eu falei para vocês, o direito civil ele pode ser usado como equiparação, como analogia, como os princípios do direito, né, civil, e ele é usado de forma subsidiária. No caso, quando a lei trabalhista não amparar certo caso, certas desídias, vamos dizer assim, pode ser usado de forma subsidiária a outros dispositivos do nosso ordenamento jurídico, né? Aqui, CLT, artigo 8º, parágrafo 2º.
súmulas e outros enunciados de jurisprudências editadas pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regional do Trabalho não poderão restringir direito legalmente previsto nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Ou seja, quando nós formos observar que é necessário uma lei, é necessário uma decisão imediata para um caso concreto e a lei não abrange este caso concreto, pode ser usado, como eu falei anteriormente, fontes de direito subsidiários, né? No entanto, quando for buscado as jurisprudências que é editado pelo Tribunal Superior, né, e também pelos tribunais regionais do trabalho, estas não poderão restringir direitos legalmente previstos, né? O que é suprimir direitos legalmente previstos? No caso, não pode suprimir o direito ao descanso semanal remunerado, é um exemplo. Não pode restringir o direito ao gozo de férias, é outro exemplo. Não pode restringir o direito ao salário mínimo. São exemplos, né? E continuando aqui, ó. E nem criar obrigações que não estão previstas na lei, né? Porque se fosse assim, todo novo caso é criada uma lei para cada caso concreto, o nosso ordenamento jurídico seria muito inchado, seria muito, como eu posso falar, poderia ter muitas decisões controversas, poderiam ter muitas decisões das quais iriam conflitar uma com as outras. Então, não se pode criar obrigações que não já estejam na lei, por exemplo, como por exemplo, se o trabalhador quer gozar mais tempos de férias do que os 30 dias previstos na lei, vamos dizer assim, ele tem que trabalhar fora do horário de expediente, ou tem que trabalhar mais por hora extra para conseguir mais dias de trabalho, ou seja, ele está criando uma obrigação de você trabalhar mais para conseguir mais dias de férias. Então, isso não é possível. Cada tribunal tem que seguir o que está na lei e que se não for possível encontrar uma decisão, não for possível encontrar um amparo na lei, deve ser observado, como eu já falei anteriormente, a jurisprudência, a analogia, no entanto, nunca criando uma obrigação que não esteja prevista em lei. Vamos lá, para o artigo 448. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos funcionários, dos empregados. Ou seja, se a empresa A é a proprietária da empresa e decide fazer uma venda, decide sair do mercado, no entanto, ela vai repassar a empresa para a terceira, todos esses empregados que já estão com um contrato assinado, todos os empregados que já têm os seus direitos garantidos, ao ser repassado a empresa para terceiro, eles vão permanecer com seus contratos trabalhistas da forma que estão, com todos os seus direitos constitucionais, com todos os seus direitos previstos na CLT garantido, não podendo ser suprimidos seus direitos, tá certo? Vamos lá. E o artigo 459. O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período inferior a um mês, salvo no que concerne a comissões, percentagens e gratificações. Ou seja, no contrato de trabalho, de acordo com a CLT, nós não temos a possibilidade de fracionar o salário por um período inferior a de um mês. Deverá ser sempre pago no período de um mês, contado os dias de trabalho, as horas trabalhadas, mas nunca inferior a um mês. Tem casos de pessoas de forma não irregular, mas que estejam trabalhando de maneira informal, que não esteja trabalhando
de carteira assinada, vamos dizer assim, talvez eles podem combinar com os seus empregadores de receber de 15 em 15 dias, de semana em semana, mas eles não estão aqui amparados pela CLT, porque não tem um contrato de trabalho, não tem a carteira assinada. Quando eles têm a carteira assinada, o contrato de trabalho, por lei, é obrigado que seja pago mensalmente. Não pode ser superior, tá? A um mês. Ah, vou trabalhar aqui 2 meses para receber, vou trabalhar 3 meses para receber. Não. CLT diz que precisa ser no período de um mês, não superior a isto. Salvo no que concerne a comissão, porcentagem e gratificação. Esses últimos casos aqui, comissão, percentagens e gratificações, é possível receber, vamos dizer assim, eu fiz 2, 3 comissões, demorei 3 meses, fiz uma a cada mês. E aí pode sim receber num período superior a um mês. A mesma coisa, percentagem, mesma coisa, gratificação. Ah, juntou 3 meses da minha gratificação e vou receber de uma vez só. Isso aí, pelo que está na CLT, é permitido. Artigo 462. Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto no salário do empregado, salvo quando este resultar de adiantamento de dispositivos de lei ou de acordo coletivo. Vamos lá. A regra é vedado o desconto do salário do empregado. Não pode ser descontado se ele vier a, a precisar de uma mesa nova, de uma internet melhor, de um computador melhor, ou seja, se necessitar de um upgrade no seu material de trabalho, certo? O empregador ele não pode descontar. Por mais que seja para beneficiar o trabalhador, com uma cadeira ergométrica, o que for, não pode ser descontado do salário dele. Isso é até um princípio constitucional também, da irredutibilidade salarial. Mas aqui nós temos um salvo. É sempre importante nós destacarmos aqui que o salvo vai ser uma exceção. Qual é a exceção? Quando resultar de adiantamento. O adiantamento, muitos daqui já conhecem, né? Que é quando você pede para adiantar parte do valor do mês seguinte, você vai trabalhar e vai ser descontado do dinheiro que você já recebeu antecipadamente. Dispositivos de lei, quando a lei disser que é permitido ao empregador reduzir o salário, como está no caso da Constituição, que diz que o salário ele deverá ser irredutível. No entanto, quando houver acordo coletivo ou convenção, o acordo ou convenção coletiva pode ser reduzido, né? Mas isso aí é uma disposição constitucional que é importante também ser conhecido, que é a mesma coisa aqui. Ele traz aqui, ó, o contrato coletivo. Contrato coletivo é quando a empresa faz um acordo com os funcionários, certo? Vamos continuar. Artigo 468. Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízo ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Ou seja, quando o funcionário vai ser admitido, já tem um contrato pré-estabelecido com os direitos e deveres por ele, que por ele vai ser desenvolvido, vai ser aceito, vai ser garantido a este empregado, certo? No entanto, ao longo do trabalho, ao longo do tempo, não é permitida alteração, certo? Aqui, ó, nos contratos individuais de cada pessoa, o empregador não pode chegar com cada pessoa aí e tentar alterar, tá?
só é permitida quando for de mútuo acordo. Quando o empregador quiser, por livre vontade, modificar um direito, modificar o contrato do empregado, ele sozinho não pode. Ele precisa chamar o trabalhador, vamos sentar aqui, vamos conversar. Olha, eu estou precisando reduzir, um exemplo, né, sua carga horária de trabalho e vou reduzir também o seu salário. Tudo bem por você? Se ele falar que não, pode ter outras consequências, mas aqui não cabe nós a entrar nesse mérito, tá? E aí precisa que o que? Mútuo consentimento de ambas as partes, tanto do empregador como do empregado, para modificar o contrato de trabalho. E ainda assim, desde que não resulte direta ou indiretamente prejuízo ao empregado. Por mais que o empregado ele aceite a mudança no contrato de trabalho, esta mudança não pode gerar prejuízo para o empregado, nem direta, nem indiretamente. Diretamente pode ser uma redução no tempo de trabalho e que gere vamos dizer assim, um desacordo com o que é por ele recebido, mas desde que seja de comum acordo, pode ser, senão não é permitido, que possa tornar prejuízo para o trabalhador, tá? Tudo tem que ser combinado. Aqui, ó, sobre pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Ou seja, se ambas as partes concordarem com uma cláusula, aqui ele está falando cláusula, né? Concordarem com uma cláusula que possa trazer prejuízo para o trabalhador, vai ser nula. Vai ser nula esta cláusula e assim vai ter que voltar para o status inicial, né, antes de ter feito o acordo. Voltando aqui, CLT, continuando, melhor dizendo, CLT, artigo 507, a linha A. Nos contratos individuais de trabalho cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os beneficiários do regime geral de previdência social, poderá ser pactuado cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa nos termos previstos na Lei 9.307, de 23 de setembro de 96. Ou seja, o empregado ele pode vir a ter o seu direito pactuado com o empregador, né? Mas ele poderá também ter feito esta mudança através de cláusulas compromissórias de arbitragem, certo? E aqui, e esse artigo aqui, o 507, parágrafo 1º, eu não vejo muito ocorrer na prática, até porque eu não tenho muitos anos de trabalho com CLT. Então, se vocês conhecem alguém ou vocês mesmos já passaram por esta condição aqui, está estabelecido no artigo 507, a linha A, vocês coloquem aqui no comentário, porque eu também quero aprender com vocês. Tá, ok? Vamos para o 510, artigo 510, a linha A. Nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de uma comissão para representá-los, com a finalidade de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Ou seja, tem aqueles funcionários que são eleitos para ser um caminho direto com os empregadores, né, que vai ser o porta-voz dos funcionários. Mas aqui, desde que seja com uma empresa com mais de 200 empregados, que fica mais difícil do empregador estar em contato com todos, né? Então, nem todas as áreas da empresa vai conseguir um contato direto com o empregador. E nem todos os setores, se tiver algum problema, se tiver alguma reivindicação, vai conseguir ser escutado pelo empregador. Por isso, a necessidade de empresas com mais de 200 empregados
serem eleitos, ter um representante eleito para levar essas reclamações ao empregador, né? Artigo 511. Convenção coletiva de trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais sindicatos representativos da categoria econômica e profissionais estipulam condições de trabalhos aplicáveis no âmbito das respectivas representações às relações individuais de trabalho. Ou seja, a convenção coletiva, ela faz lei entre as partes. E o que é isso, Valéria? Fazer lei entre as partes. Ela vai ser uma discussão saudável entre o Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato dos Empregadores, certo? Que é dos empresários, que vai negociar, vamos dizer assim, jornada de trabalho, valor da remuneração, valor da hora extra. Vai ser feitas as negociações, e essas negociações vão ser de caráter normativo, vai ser lei somente para aquelas categorias de trabalhadores. Por exemplo, a categoria dos rodoviários tem os seus representantes, tem os seus sindicatos, junto com o sindicato dos seus patronos, vão fazer ali um acordo para estipular direitos e obrigações, e o que for estipulado ali vai ser obrigatoriamente vai ter que ser respeitado por ambas as partes, esse dispositivo, porque se uma das partes vier a descumprir com o acordo, pode gerar multa tanto para o empregador, como pode ser causa de uma despedida automática sem direito a justa causa, né? Por parte do empregado. E com esse artigo 611, eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre alguns artigos fundamentais da CLT, e que eu vou aguardar vocês no próximo vídeo para continuar esta leitura. Tá ok? Agradeço a todos, espero que vocês fiquem com Deus e até a próxima.